O despertador tocou às 5:30 da manhã na pequena casa de Valdeci, um motorista de ônibus de 46 anos em Recife. Mas ao contrário da maioria dos dias, quando se levantava automaticamente e corria para se preparar para o trabalho, nesta manhã ele permaneceu na cama por alguns minutos extras, refletindo sobre a conversa que havia tido com sua esposa na noite anterior. Valdeci, Marlene havia lhe dito, você já parou para pensar por que nossos dias são sempre tão pesados, tão cheios de irritação e cansaço? Você sai de casa já estressado, volta mais estressado ainda, e no final do dia mal conseguimos conversar direito com as crianças. Era verdade. Seus dias eram uma corrida constante contra o tempo, uma batalha diária contra o trânsito caótico, passageiros mal educados, prazos apertados e a pressão constante de cumprir a programação de horários. Mas naquela manhã, lembrando-se do testemunho que havia ouvido na igreja no domingo anterior, sobre um homem que havia transformado completamente sua vida começando cada dia com a leitura da Bíblia, Valdeci decidiu experimentar algo diferente. Em vez de pular da cama direto para o banho, pegou a Bíblia que estava guardada na gaveta da mesinha de cabeceira, abriu no Salmo 23, e leu em voz baixa: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não foram palavras novas para ele. Havia ouvido esse salmo dezenas de vezes na igreja. Mas naquela manhã, lendo pausadamente antes de começar o dia, as palavras pareceram ganhar uma vida nova. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Enquanto lia, Valdeci se deu conta de que há anos não experimentava nem pastos verdes nem águas tranquilas em sua rotina diária. Sua vida havia se tornado uma corrida sem pausa, sem momentos de verdadeiro descanso ou paz interior. Esta experiência simples de Valdeci ilustra uma das disciplinas espirituais mais transformadoras e práticas que um cristão pode adotar: iniciar cada dia permitindo que a palavra de Deus oriente nossa perspectiva, nossas prioridades, e nossa atitude antes que as pressões do mundo tenham a chance de definir o tom de nossas próximas 24 horas. Não se trata apenas de uma prática religiosa formal, mas de uma escolha que pode revolucionar completamente nossa experiência cotidiana, trazendo luz divina para iluminar cada situação que enfrentaremos durante o dia. Muitas pessoas leem a Bíblia como leem jornais ou livros acadêmicos, buscando informação, conhecimento intelectual, ou cumprimento de uma obrigação religiosa. Mas iniciar cada dia na luz da Palavra de Deus é algo fundamentalmente diferente. É permitir que as verdades eternas moldem nossa perspectiva sobre as realidades temporais, é deixar que a sabedoria divina oriente nossa resposta às circunstâncias que enfrentaremos. Irmã Lúcia, uma enfermeira de 39 anos que trabalha no Sistema Público de Saúde em São Paulo, descobriu essa diferença de forma profunda quando começou a dedicar os primeiros 30 minutos de cada dia não apenas para ler a Bíblia, mas para meditar em como suas verdades se aplicavam ao que enfrentaria naquele dia específico. Durante anos eu lia a Bíblia como tarefa, ela explica. Um capítulo por dia para cumprir um plano de leitura anual. Mas os textos não faziam diferença real na maneira como eu enfrentava meu trabalho. O hospital onde irmã Lúcia trabalha é notoriamente desafiador, recursos escassos, sobrecarga de pacientes, equipamentos precários, e uma tensão constante entre a pressão por produtividade e o desejo de oferecer cuidado humano de qualidade. A transformação começou quando ela decidiu mudar sua abordagem à leitura matinal das Escrituras. Em vez de simplesmente ler para cumprir uma meta, começou a pedir ao Espírito Santo que iluminasse sua mente para ver como aquela passagem específica poderia ser aplicada aos desafios que enfrentaria no hospital naquele dia. Uma manhã, meditando em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmã Lúcia percebeu que havia estado enfrentando cada plantão dependendo apenas de suas próprias forças físicas e emocionais. Senhor, ela orou, hoje eu vou trabalhar consciente de que minha força vem de ti. Quando me sentir sobrecarregada, vou lembrar que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Durante aquele plantão, quando situações estressantes surgiam, um paciente em estado crítico, familiares desesperados, equipamentos que falhavam, irmã Lúcia conscientemente se lembrava da verdade que havia meditado pela manhã. Em vez de reagir com ansiedade ou irritação, respirava fundo e mentalmente declarava sua dependência da força divina. A diferença foi notável não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Colegas comentaram sobre sua calma incomum durante situações de emergência. Pacientes e familiares reagiam positivamente à sua presença tranquilizadora.
Supervisores notaram sua capacidade excepcional de manter qualidade de cuidado mesmo em condições difíceis. Não foi magia, irmã Lúcia esclarece. Foi simplesmente permitir que a palavra de Deus moldasse minha perspectiva antes que as pressões do trabalho moldassem minha atitude. Quando começo o dia lembrando que minha força vem de Deus, enfrento os desafios de uma maneira completamente diferente. Uma das funcionalidades mais práticas de iniciar cada dia na luz da palavra de Deus é que isso estabelece um tom espiritual que influencia todas nossas interações e decisões subsequentes. Em vez de permitir que as primeiras experiências negativas do dia, trânsito, notícias ruins, problemas inesperados, determinem nossa atitude, podemos começar com uma base espiritual sólida que permanece estável independentemente das circunstâncias. Professor Antônio, um educador de 51 anos que leciona em uma escola pública de ensino médio em Belo Horizonte, experimentou essa transformação quando decidiu dedicar 15 minutos todas as manhãs para ler um salmo antes de sair para o trabalho. O ambiente escolar onde ele atua é particularmente desafiador, alunos desmotivados, falta de recursos, problemas disciplinares constantes, e uma pressão administrativa que frequentemente conflita com os ideais pedagógicos. Durante anos, professor Antônio chegava à escola já mentalmente preparado para a batalha. Esperava problemas, antecipava conflitos, e desenvolveu uma postura defensiva que, embora o protegesse emocionalmente, também criava uma barreira entre ele e seus alunos. Suas aulas eram tecnicamente competentes, mas faltava a paixão e conexão humana que haviam originalmente o motivado a escolher a educação como carreira. A mudança começou quando ele decidiu experimentar começar cada dia com a leitura meditativa de um salmo. Não escolhia qual salmo ler, ele explica. Simplesmente abria e lia aquele que aparecia, pedindo a Deus que falasse comigo através daquele texto específico. Uma manhã, lendo o Salmo 139, professor Antônio foi particularmente impactado pelos versículos que falam sobre como Deus conhece cada pessoa intimamente, como cada ser humano é fearfully and wonderfully made, temerosa e maravilhosamente feito. Senhor, ele orou, ajuda-me a ver meus alunos hoje da maneira que o Senhor os vê. Não como problemas para resolver ou obstáculos para superar, mas como pessoas preciosas que o Senhor criou com um propósito único. Durante aquele dia letivo, professor Antônio conscientemente tentou ver seus alunos através da perspectiva que havia meditado pela manhã. O estudante que normalmente o irritava com perguntas constantes foi visto como alguém com curiosidade natural que precisava ser direcionada. A aluna que costumava ser desrespeitosa foi vista como uma jovem insegura que expressava sua dor através de comportamento defensivo. A turma que usualmente parecia desinteressada foi vista como um grupo de adolescentes tentando encontrar seu lugar no mundo. Esta mudança de perspectiva, fundamentada na verdade bíblica meditada pela manhã, transformou completamente as interações de professor Antônio com seus alunos. Sua paciência aumentou dramaticamente. Sua criatividade pedagógica floresceu. Sua alegria no ensino foi renovada. Mais importante, seus alunos começaram a responder positivamente à mudança em sua atitude. A palavra de Deus lida pela manhã funcionou como óculos espirituais, professor Antônio testemunha. Me permitiu ver as mesmas situações de uma perspectiva completamente diferente. Os problemas não desapareceram, but minha resposta a eles foi transformada. Iniciar cada dia na luz da palavra de Deus não apenas transforma nossa atitude, mas também nos equipa com sabedoria prática para as decisões grandes e pequenas que enfrentamos diariamente. As Escrituras contêm princípios atemporais que podem orientar escolhas contemporâneas, oferecendo uma bússola moral e espiritual para navegar as complexidades da vida moderna. Dona Conceição, uma pequena empresária de 44 anos que possui uma padaria familiar em Fortaleza, descobriu isso quando começou a dedicar tempo cada manhã para ler Provérbios antes de abrir seu estabelecimento. Provérbios é cheio de sabedoria prática sobre trabalho, relacionamentos, finanças, caráter, ela explica. Comecei a perceber que muitos dos dilemas que enfrentava no negócio já haviam sido abordados na Bíblia. A padaria de Dona Conceição emprega 12 pessoas e serve uma comunidade de classe média baixa onde as relações pessoais são fundamentais para o sucesso comercial. Durante anos, ela havia navegado os desafios empresariais dependendo principalmente de instinto, conselhos de amigos, e tentativa e erro.
Mas quando começou a buscar sabedoria bíblica para questões práticas, descobriu uma fonte de orientação que revolucionou sua abordagem aos negócios. Uma manhã, lendo Provérbios 11:1, balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é o seu prazer, Dona Conceição se deu conta de que havia estado cortando alguns cantos em termos de qualidade dos ingredientes para manter competitividade de preços. A palavra balança enganosa a fez refletir sobre se estava sendo completamente honesta com seus clientes sobre o valor que oferecia. Senhor, ela orou, ajuda-me a conduzir meu negócio de uma maneira que te agrade. Se isso significa lucros menores mas integridade maior, que assim seja. Durante aquele dia, Dona Conceição tomou várias decisões práticas baseadas na sabedoria que havia meditado. Escolheu fornecedores ligeiramente mais caros mas com ingredientes de melhor qualidade, foi transparente com uma cliente sobre um erro no troco em favor da padaria, e recusou uma oportunidade de negócio que, embora lucrativa, envolveria práticas que comprometiam seus novos padrões éticos. Inicialmente, essas mudanças resultaram numa ligeira diminuição da margem de lucro. Mas gradualmente, a reputação da padaria por qualidade e honestidade começou a atrair uma clientela mais leal e disposta a pagar preços justos por produtos de qualidade. Funcionários responderam positivamente ao ambiente de trabalho mais ético. Fornecedores começaram a oferecer melhores condições para uma empresária que demonstrava integridade consistente. A sabedoria de Provérbios não é apenas para questões espirituais, Dona Conceição testemunha. É para questões práticas do dia a dia. Quando permito que a palavra de Deus oriente minhas decisões empresariais, descobri que honrar a Deus é também boa prática comercial. Uma das aplicações mais poderosas de iniciar cada dia na luz da palavra de Deus é receber força e perspectiva para enfrentar oposição, crítica ou perseguição. Quando nossa identidade e confiança estão fundamentadas em verdades eternas, tornamo-nos menos vulneráveis às opiniões humanas e mais capazes de manter nossos princípios mesmo sob pressão. João Marcos, um advogado de 37 anos que trabalha numa grande firma em São Paulo, enfrentou essa realidade quando decidiu não participar de práticas questionáveis que eram comuns em seu ambiente profissional, superfaturamento de clientes, omissão de informações importantes, e outras táticas que, embora não ilegais, comprometiam a integridade profissional. Suas decisões éticas o colocaram em conflito direto com colegas e até mesmo supervisores que viam suas posições como ingenuidade prejudicial à competitividade da firma. Durante meses, João Marcos enfrentou pressão constante para ser mais flexível, críticas veladas sobre sua falta de realismo comercial, e exclusão gradual de projetos importantes. Foi durante esse período de pressão profissional que João Marcos intensificou sua prática de começar cada dia meditando nas Escrituras, e especificamente procurando passagens que falassem sobre integridade, coragem moral e perseverança em meio à oposição. Uma manhã, lendo Daniel 3, a história dos 3 jovens hebreus que se recusaram a se curvar diante da estátua de ouro mesmo sob ameaça de morte, João Marcos foi profundamente impactado pela declaração de fé deles: o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E, se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Senhor, ele orou, ajuda-me a ter a mesma coragem desses 3 homens. Se manter minha integridade profissional significa enfrentar consequências negativas, que assim seja. Mas não me permitas comprometer meus princípios por medo das opiniões humanas. Esta meditação matinal lhe deu força não apenas para resistir às pressões do dia, mas para fazer isso com uma atitude que impressionou até mesmo seus críticos. João Marcos manteve seus padrões éticos, but sem arrogância ou julgamento dos colegas. Continuou sendo competente e colaborativo, mas dentro de limites claramente definidos. 2 anos depois, quando escândalos éticos atingiram várias firmas concorrentes, a reputação de integridade de João Marcos se tornou um ativo valioso para sua empresa. Clientes começaram a procurar especificamente seus serviços por sua reputação de honestidade. A firma descobriu que ter advogados com reputação ética impecável era uma vantagem competitiva significativa. João Marcos foi promovido a sócio júnior, parcialmente devido à confiança que sua integridade inspirava em clientes importantes. A força que recebi da palavra de Deus cada manhã não apenas me ajudou a manter meus princípios, João Marcos reflete.
Me deu coragem para ser diferente de uma maneira que eventualmente beneficiou não apenas minha própria carreira, but a reputação de toda a firma. Talvez o benefício mais transformador de iniciar cada dia na luz da Palavra de Deus seja a renovação gradual de nossa mente e perspectiva sobre a vida. Em vez de ser moldados pelas mensagens constantes de nossa cultura, materialismo, individualismo, imediatismo, pessimismo, somos gradualmente transformados por verdades eternas sobre quem somos, qual é nosso propósito, e como devemos viver. Irmã Carmelita, uma missionária de 48 anos que trabalha com dependentes químicos em uma comunidade terapêutica no interior de Minas Gerais, experimentou essa renovação mental profunda quando estabeleceu o hábito de começar cada dia lendo e meditando em uma passagem bíblica antes de iniciar suas responsabilidades ministeriais. O trabalho com dependentes químicos é emocionalmente devastador. Irmã Carmelita vê diariamente os efeitos destrutivos do vício, famílias despedaçadas, jovens cuja vida foi destruída por drogas, recaídas constantes mesmo após meses de progresso, e a frustração de ver pessoas que amam autodestruir-se repetidamente. Durante seus primeiros anos de ministério, ela lutava contra desânimo crônico e questionamentos sobre se seu trabalho fazia alguma diferença real. A transformação começou quando ela decidiu buscar uma perspectiva bíblica sobre seu ministério através da meditação matinal nas Escrituras. Comecei a pedir a Deus que me ajudasse a ver meu trabalho através de seus olhos, ela explica. Em vez de focar apenas nos fracassos e recaídas, queria entender como ele via cada pessoa que eu estava tentando ajudar. Uma manhã, meditando em Lucas 15, as parábolas da ovelha perdida, da moeda perdida, e do filho pródigo, irmã Carmelita foi impactada pela perspectiva divina sobre pessoas que estão perdidas. Percebi que Deus não vê dependentes químicos como casos perdidos ou estatísticas de fracasso, ela reflete. Ele vê cada um como uma ovelha preciosa que se perdeu, um filho amado que precisa encontrar o caminho de casa. Esta mudança de perspectiva, fundamentada em sua meditação matinal nas Escrituras, transformou completamente sua abordagem ao ministério. Em vez de medir sucesso apenas por curas permanentes, começou a valorizar cada pequeno progresso, cada momento de clareza mental, cada decisão positiva que seus pacientes faziam. Desenvolveu uma paciência sobrenatural com recaídas, vendo-as não como fracassos pessoais, but como parte de um processo complexo de restauração. Durante os anos que se seguiram, irmã Carmelita se tornou conhecida na região por sua capacidade excepcional de manter esperança e compaixão mesmo nas situações mais difíceis. Pacientes que haviam sido rejeitados por outros programas de tratamento experimentavam aceitação incondicional em seu ministério. Famílias desesperadas encontravam em sua abordagem uma esperança renovada. Outros profissionais da área procuravam seus conselhos sobre como manter motivação e eficácia a longo prazo. A renovação diária de minha mente através da Palavra de Deus me permitiu ver meu ministério de uma perspectiva eterna, irmã Carmelita testemunha. Não mudou a dificuldade do trabalho, but mudou minha capacidade de encontrar significado e esperança mesmo nas situações mais desafiadoras. Iniciar cada dia na luz da Palavra de Deus também funciona como uma proteção espiritual contra as influências negativas que constantemente bombardeiam nossa mente através de mídia, conversas pessimistas, e a cultura geral de nossa sociedade. Quando nossa mente é saturada com verdades bíblicas antes de ser exposta às mensagens destrutivas do mundo, desenvolvemos uma capacidade maior de discernir e resistir a influências que podem prejudicar nossa fé e caráter. Voltando à história de Valdeci, o motorista de ônibus com o qual iniciamos nossa reflexão, aquela primeira manhã de leitura bíblica se tornou o início de uma transformação que surpreendeu não apenas ele, mas toda a sua família. Durante os meses que se seguiram, Valdeci estabeleceu o hábito de acordar 20 minutos mais cedo para dedicar tempo à meditação nas Escrituras antes de se preparar para o trabalho. A mudança foi gradual mas profunda. O trabalho como motorista de ônibus expunha a Valdeci diariamente a uma torrente de negatividade, passageiros reclamando constantemente, notícias desanimadoras no rádio, conversas pessimistas com colegas durante pausas, e o estresse geral do trânsito urbano caótico. Antes de estabelecer sua rotina matinal de leitura bíblica, essas influências negativas mudavam completamente sua perspectiva sobre o dia e sobre a vida em geral.
Mas quando começava cada dia meditando em verdades bíblicas, sobre o amor de Deus, sobre propósito e esperança, sobre gratidão e contentamento, Valdeci descobriu que desenvolvia uma espécie de filtro espiritual que o protegia das influências mais destrutivas de seu ambiente de trabalho. Continuava ouvindo as mesmas reclamações e negatividade, but elas não penetravam em seu coração da mesma maneira. Uma manhã, depois de meditar no Salmo 118:24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele, Valdeci decidiu fazer um experimento. Durante todo aquele dia de trabalho, sempre que ouvia reclamações ou negatividade, mentalmente se lembrava do versículo que havia meditado pela manhã e escolhia focar na gratidão por ter um dia de trabalho, saúde para trabalhar, e oportunidade de sustentar sua família. O impacto foi surpreendente. Mesmo enfrentando os mesmos problemas de sempre, trânsito, passageiros difíceis, pressão de horários, Valdeci manteve uma atitude positiva que impressionou colegas e passageiros. Sua mudança de atitude também começou a influenciar positivamente o ambiente ao seu redor. Passageiros regulares começaram a comentar sobre sua gentileza consistente. Colegas procuravam sua companhia durante pausas, preferindo sua atitude positiva às conversas pessimistas habituais. 2 anos depois, Valdeci pode testemunhar sobre uma transformação completa em sua experiência profissional e familiar. A palavra de Deus lida pela manhã funcionou como uma vacina espiritual, ele explica. Me protegia da negatividade durante o dia e me permitia chegar em casa com energia positiva para minha família, em vez de despejar neles todo o estresse que havia acumulado. Iniciar cada dia na luz da palavra de Deus não é apenas mais uma prática religiosa para adicionar a uma agenda já corrida. É uma disciplina transformadora que tem o poder de revolucionar completamente nossa experiência de vida, influenciando nossa atitude, decisões, relacionamentos, trabalho e perspectiva geral sobre a existência. Quando permitimos que as verdades eternas das Escrituras moldeiem nossa mente antes que as pressões temporais do mundo tenham a chance de definir nossa perspectiva, descobrimos recursos espirituais que não sabíamos que existiam. Desenvolvemos uma sabedoria que transcende nossa educação formal. Encontramos uma paz que independe de circunstâncias favoráveis. Descobrimos uma força que não diminui com o uso, mas na verdade cresce mais poderosa quanto mais é exercitada. Em nossa realidade brasileira contemporânea, onde somos constantemente bombardeados com informações negativas, pressões econômicas, instabilidade política, e uma cultura crescente de materialismo e individualismo, a disciplina de iniciar cada dia na luz da palavra de Deus se torna ainda mais essencial. É a âncora que nos mantém conectados a valores eternos em meio à turbulência temporal. É a bússola que nos orienta quando todas as outras referências parecem instáveis. O convite permanece aberto para cada pessoa que reconhece sua necessidade de sabedoria, força e perspectiva que transcendem recursos puramente humanos. A palavra de Deus espera ser descoberta não apenas como fonte de conhecimento teológico, but como guia prático para a vida cotidiana, como fonte de força para desafios diários, como luz que ilumina cada decisão que precisamos tomar. Que possamos descobrir, como Valdeci, irmã Lúcia, professor Antônio, e tantos outros descobriram, que iniciar cada dia na luz da palavra de Deus é uma das práticas mais transformadoras que podemos adotar. Que possamos experimentar pessoalmente como as verdades eternas das Escrituras podem iluminar nossas circunstâncias temporais, oferecendo sabedoria para decisões, força para desafios, paz para ansiedades, e esperança para o futuro. Esta é a promessa que Deus oferece a todos que escolhem buscar sua face através de sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando começamos cada dia permitindo que essa luz divina ilumine nossos passos, descobrimos que mesmo os dias mais ordinários podem ser transformados em jornadas extraordinárias de fé, propósito e significado eterno.